Meu nome é Fernando, quero agradecer também a presença de vocês aqui hoje. Esse dia, ontem e hoje, na verdade, esses 2 dias de capacitação são muito importantes. Quando a gente está fazendo material para vocês, a gente percebe que uma variável que mais afeta o micro e pequeno empreendedor é a capacitação. E de ontem para hoje foi um show de capacitação. Embora seja um volume muito grande de informações, eu tenho certeza, para aqueles que tiveram ontem e estão aqui hoje, no mínimo vocês agora têm conhecimento de algumas ferramentas e sabem que elas existem. Esse é o mínimo. Fora aqueles que já dominam alguma área e aí puderam aí, durante as palestras, se aprofundar mais no assunto. Então assim, aproveitem. Toda vez que tiver essa oportunidade, esse é o momento. A maioria dos palestrantes, vocês podem ter observado, trazem dados, estatísticas. Isso é super importante para o negócio de vocês. Quando vocês estão fazendo o planejamento da empresa, isso é balizador para vocês saberem, monto ou não monto meu negócio agora, espero um outro momento de tudo que eu quero, enfim. Acredito que ontem e hoje foi uma avalanche. Novamente, obrigado a todos vocês por estarem aqui hoje. Vamos falar então dos Correios, quais são as ferramentas de logística que nós temos para ajudá-los nessa empreitada. Levanta a mão para mim, quem estava aqui ontem? Uau, muito bom. E quem já tem loja, já está vendendo física? Física, essa um pouco mais baixo. E virtual, quem já está no e-commerce? Muito bom, já está quase que foi um pouquinho mais aqui, comércio e e-commerce e físico, hein? Interessante. E então os demais estão pretendendo? Quem pretende nos próximos 6 meses abrir uma empresa? Vocês estão antecipando as informações para poder abrir, muito bom. Quem está aqui só pelo coffee break? Não? Tá bom. Bom, para quem esteve aqui ontem e vai lembrar de que numa das apresentações do colaborador dos Correios, que inclusive é meu chefe, ele falou de 3 passos que são muito importantes para a mudança: capacitar, usar serviços e ferramentas e focar no negócio. E essa apresentação vai ter essa mesma pegada com vocês aqui hoje, porque a gente acreditamos que esses 3 passos são necessários para a mudança. Mas qual é a habilidade que a gente tem que ter para que isso possa realmente se tornar realidade na vida de vocês? A ação. Hoje vocês aprenderam, ontem e hoje, uma série de coisas que, se vocês não tiverem ação, de nada vai adiantar. A CâmeraNet está aí para auxiliá-los no que for possível. O Correio está aqui também para propor ferramentas para vocês. Então, use, botem em ação. Como eu falei, eu gosto de dados e estatísticas, né? Uma das que eu peguei aqui foi um relatório da GM, um relatório super importante do micro e pequeno empreendedor. Por que super importante? Porque ele trata, inclusive, pela nomenclatura, micro e pequeno empreendedor. E aí ele faz uma pesquisa em cima disso. Ele primeiro classifica, então, para aqueles que vão começar, já vão se encontrar aí, porque ele faz 3 classificações distintas: iniciais, novos, estabelecidos. Iniciais, basicamente, é aquele eu keep, eu faço tudo e ainda não estou recebendo nada. Basicamente, essa, vamos dizer assim, é a primeira faixa daquele empreendedor que está querendo se tornar uma grande empresa, né? Depois ele classifica também como novos. Já administra, já tem um funcionário, já chega até ser remunerado por isso. Então também é uma outra classificação. E por fim os estabelecidos, que aí sim, aí já tem um rendimento fixo, você já sabe qual vai ser seu fluxo de caixa, você já sabe suas receitas e despesas, já tem um histórico. Isso é importante, é uma classificação que ele faz, ele coloca alguns dados ali para vocês. Por exemplo, os novos é o pessoal que é inferior ali, tem um período de remunera inferior a 3,5 anos, está ali ainda começando a ter capital de giro. E o pessoal que já está estabelecido, aí a empresa já está, vamos dizer assim, viva há mais de 3 anos, né? E aí, por que é importante a gente saber aquela classificação? Porque depois ele faz quantos empreendimentos de fato, empreendedores nós temos no Brasil. Temos aí quase 50 milhões quando totalizamos todas aquelas faixas. Então esse é o mercado que os senhores estão prestes a entrar ou já entraram no caso de alguns. Então temos lá 50 milhões de pessoas que a gente pode fazer o quê? Benchmarking. Podemos aprender com o erro deles e aplicar de uma maneira diferente na nossa para a gente também não cometer o mesmo erro. Então é vasto o estudo dos senhores. Então é uma informação aí que você sabe assim, que grupo vocês estão entrando.
Outra coisa importante são números que normalmente não são revelados. Às vezes, o microempreendedorismo no Brasil ele tem dificuldades muito severas. Ontem vocês viram algumas estatísticas também, algumas empresas, quase 50% morrem em 2 anos, enfim. Então essas estatísticas, elas trazem para a gente o pé no chão. Também, a gente tem que sonhar alto com o pé no chão. E o que é o pé no chão? Capacitar. Temos que nos capacitar. Esse aqui é um dado muito interessante. Ele mostra qual é a faixa de rentabilidade das empresas. Só para os senhores terem uma ideia, 50% das empresas, sejam aquelas iniciantes ou novos, que aí eles aglutinaram, ganham até R$1.000 por mês. E às vezes vocês estão aí num negócio, poxa, não, esse negócio de empresa tem que ter uma receita muito alta. Eu acho que só dá para mim entrar nisso quando eu tiver aí uma rentabilidade X, Y, Z. Não. 50% das empresas, daquelas 50 milhões, daquele dado aproximadamente 50 milhões, temos aí então 50% até R$1.000 ou 12 mil por ano. Essa é uma realidade. Então, isso geralmente quando você conversa com um colega, alguém, ele não vai te falar isso, mas é uma realidade. Então, por aí vocês já estão sabendo como é que vocês estão, onde vocês também estão naquelas 3 divisões. Bom, pulando essas etapas, sabendo onde vocês estão, sabendo como é que é a questão da receita, poxa, o mercado, acho que eu estou dentro, pelo que eu vi, eu acho que eu estou dentro. Quais são as ferramentas, então? O que o Correio pode me proporcionar de ferramentas para que eu possa então alavancar meu negócio e ser um empreendedor de sucesso? Hoje nós vamos falar aqui, então, do Sigeto Web, que é uma ferramenta que tem essa pegada para os senhores, para quem não tem TI, não pode desenvolver, enfim, está começando o negócio e não pode ter esse tipo de gasto. O Sigeto Web é uma ferramenta então, que o Correio tem, oferece gratuitamente para quem tem contrato, e ela vai cuidar de alguns pontos importantes mais à frente. Eu vou falar para os senhores, vamos falar também do Correios Log+, isso a gente vai se aprofundar bastante, vamos falar das condições, preços, algumas coisas nesse sentido, as vantagens e valores tangíveis e intangíveis do Correios Log+. Alguns dos senhores aqui levantam a mão, quem já tem contrato com os Correios? Bom, então olha só, hoje, no dia de hoje, nós temos aqui 2 representantes, na verdade 2 representantes, são 2 mulheres, da área comercial. Os senhores vão poder tirar dúvidas com elas e com certeza, se vier a cair, já vai fechar contratos aqui hoje. Vocês podem levantar, por favor, só para o pessoal ver vocês, são elas, as dúvidas comerciais, pode chorar lá, chora desconto, pede um monte de coisa para elas lá, que vocês vão pedir, tá? Bom, esse é um tipo de sistema, Sigeto Web, que é o nosso sistema de gerenciamento de postagem dos Correios, ele é para quem tem contratos, né? Tem uma série de vídeos no YouTube que ensina, inclusive, a fazer coisas avançadas, sabe? A molecada hoje é top, né? Nessa questão. A gente costuma brincar lá que o pessoal é tudo faixa preta lá, nessa questão de vídeo e tal, o pessoal manda bem zaço. Então esse é um sistema que a gente proporciona aos nossos clientes e ele tem métricas importantes. Geração de rótulos de endereçamento, muito importante. Na parte de logística, geralmente a entrega do produto, a entrega final do produto, ela pode ter algumas variáveis que impactam diretamente na percepção do cliente. Por exemplo, a não entrega. E nem sempre a não entrega, ela é uma questão operacional dos Correios. Às vezes muitos campos não foram preenchidos corretamente. O CEP não foi colocado corretamente, a rotulagem é inadequada. E aí, o que acontece? Esse sistema, ele emite para você vai emitir ali a rotulagem dos padrões técnicos que o Correios adota. Então, aí é uma ferramenta pronta, não precisa, os senhores não vão precisar ter ninguém de TI para fazer isso, ele já está pronto, disponível, você baixa, instala na sua máquina e usa. Então, está aí, é uma ferramenta importantíssima, inclusive. Acredito que isso deve ser uma estatística que, para quem está montando o site, ou quem já montou, os clientes vocês vão querer. Eles querem saber como é que está a encomenda, e gera expectativa, né? Acredito que quando todos nós compramos, a cada 1, 2 dias você está ali consultando o SRO, né? Você vai lá, deixa eu ver onde é que está a minha encomenda e tal, gera uma expectativa muito grande. Ele gerencia as constagens das suas encomendas. O que acontece? Como eu falei, no início nós somos equipe, né? A maioria, acredito, de nós aqui hoje, os
empreendedores talvez sejam eu keep, ou seja, eu faço tudo. Eu cobro escanteio, eu corro, cabeceio, faço gol, pego a bola e levo para o campo. Eu keep. É isso. Então, o que acontece? Você tem que preparar tudo na sua empresa, você recebe o pedido, alguns já falaram que tem site aqui, né, tanto na primeira palestra, quanto agora levantaram a mão. Então vocês recebem o pedido, começam a preparar, tem todo aquele trabalho, botar, né, às vezes dentro de uma encomenda, tem que endereçá-la, muitas vezes à mão ou de alguma outra forma, e aí postar nos correios. Isso tudo tira dos senhores tempo que vocês teriam para focar no negócio de vocês. Imagina quem, por exemplo, expede 4, 5 pedidos dia, vai aí de 2 vezes na semana numa agência dos Correios, vamos botar assim, porque tem uma média estatística que fala que as micro e pequenas empresas têm uma média de 50 pedidos mês. Então vamos botar aí que vocês vão 2 vezes por semana nos Correios para postar. Esse sistema ele vem para facilitar isso. Essa parte já saia nos padrões corretos que o Correios adota. Ele vai gerar para vocês uma pré-lista, vai sair realmente uma pré-lista mesmo, onde vocês vão chegar no balcão dos Correios e isso vai ter que ser somente validado. Sem o sistema, vocês têm que fazer tudo isso que eu acabei de falar e quando vocês chegam nos Correios, o atendente nosso lá vai ter que pegar essas informações e colocar dentro de um sistema. Então, mais um tempo. Então, se os senhores vão aí 2 vezes na semana na agência dos Correios, vocês devem ter mais ou menos uma média de tempo que vocês podem colocar foco no negócio por meio desse sistema. Outra coisa que ele faz é os códigos de rastreamento. Normalmente vocês, para quem não tem nenhum tipo de integração, nenhum sistema, nenhuma plataforma, tem que ficar anotando e consultando isso. Esse sistema também já proporciona as encomendas que foram geradas e os códigos de rastreamento. Então, essa é uma informação, inclusive, que tanto ontem quanto hoje, a maioria daquelas plataformas ficam acessando. Eles já criam o código para vocês não terem esse trabalho, evidentemente, e já ficam fazendo essas consultas. Basicamente é isso aí. E outra coisa que ele também faz, esse é um dos mais importantes, ele valida CEP. O cliente coloca um CEP, ele sabe se aquele CEP está errado ou não. Uma das coisas que eu acredito que vocês já passaram. Quando vocês colocam o CEP corretinho, já aparece todo o logador. Aparece a rua, fica normalmente falta só o número. Estou correto ou alguém já teve algum problema? Não é isso? Então, isso significa que o CEP está correto. Voltando, portanto, colocar apenas o número da residência, do apartamento. E eu vou falar para vocês, às vezes 1% das devoluções é por conta do endereço errado. Aí vocês pegam, 1% é pouco, dá para trabalhar com isso. Mas imagina 1% do cliente insatisfeito na última etapa. Poxa, vocês já fizeram tudo e na última etapa, na última perna, por conta de uma informação incorreta, a encomenda não foi entregue. O cliente não vai querer saber se foi ele que errou e tal, ele já vai ficar insatisfeito. Então esse sistema também faz isso, ele valida o CEP para vocês e fala se o CEP está adequado. Muito bom também. E por fim, depois que ele faz tudo isso para vocês, o que ele facilita? A postagem nos correios. Se torna muito mais fácil. Você chega na sua agência com a pré-listagem, o nosso atendente, a única coisa que ele tem que fazer é validar as informações. Muito mais rápido, ok? E evita vários problemas aí. Para ajudá-los, os correios fizeram um manual para facilitar aí a vida daqueles que ainda não têm, por exemplo, a equipe de TI que eu falei, ou pouco conhecimento na área. Bom, então está aqui o manual. E para a gente que é leigo, eu digo a gente porque não é a parte que eu domino programação, então tem uma parte dele aqui que é programação, tem os códigos de programação e tudo, aquela linguagem de HTML, por exemplo, também, e aí não é bem a praia, mas o importante aqui é vocês saberem que existe um manual onde ele coloca, tá aqui, pronto, ele coloca aqui todas as funcionalidades que são possíveis por meio da sua aplicação no site. Evidentemente, pessoal, que como vocês viram, a maioria dessas plataformas já fazem isso, né? A grande maioria. Então eu gosto de mostrar para os senhores saberem que existe, saberem que eles consultam isso aqui. É importante a gente saber que alguma coisa, pelo menos, está disponível. Mas, com certeza, quando os senhores compraram, às vezes, um RP ou um Marketplace, eles já dominam isso aqui. Inclusive, eles propõem sugestões de melhorias. Então, eu quero mostrar, mas, evidentemente, que talvez os senhores nunca tenham que programar isso aqui.
É só mesmo para mostrar um pouco para vocês terem uma noção daquilo que eu estava falando, os códigos e tal, enfim, é aquela parte chata mesmo, sabe? Você paga 2 cervejas lá para aquele estagiário lá e fala, faz aí para mim, pelo amor de Deus, eu não quero nem ver isso aqui. É aquela parte que a gente, normalmente a gente não gosta. Mas enfim, é um manual, está pronto, está para os senhores, está para as empresas que os senhores vão contratar. Então está aqui e tem todas aquelas funcionalidades que eu falei. Talvez até o final do ano novas funcionalidades vão vir, logística reversa, algumas outras coisas aqui dentro. Ou seja, no único sistema, por assim dizer, os senhores terão um controle de várias informações que são muito importantes quando a gente fala de e-commerce e quando fala também da logística, essa perna final. Bom, outro aspecto importante que nós temos é eu acabei adiantando na fala anterior, que é o correto endereçamento de um objeto. Como eu falei, 1% das encomendas tende a voltar quando não se valida CEP. E se eu estou falando de empresas bem estruturadas, empresas que de alguma forma até têm algum tipo de validação, 1%. Para quem não tem controle nenhum, acredito eu que esse percentual é maior. Também temos um manual que se chama Guia Técnica de Endereçamento de Encomendas. E aqui ele fala sobre todas as características do rótulo. Poxa, Fernando, eu tenho que saber tudo isso? Lembra que eu falei do CIGEP Web agora há pouco? Ele já tem toda essa metodologia dentro dele. Então, de novo, não é necessário os senhores aprenderem tudo que está aqui dentro, mas é importante saber que existe e saber que esses padrões eram adotados pelos Correios para que tudo dê certo. Principalmente quando a gente gera no cliente essa expectativa de receber encomenda que é muito grande, uma ansiedade muito grande. Então, está aí, também é um guia técnico, também está na internet, também é um PDF. Eu não vou abrir para evitar a gente ficar tendo esse trabalhozinho, mudando de tela. Mas é a mesma coisa, ele fala sobre para que serve cada campo que está na rotulagem, qual é o símbolo adequado para a rotulagem de vocês, também está aqui dentro. Enfim, está aqui. Para quem tem o CIGEP Web, também é só saber que existe. Toda essa metodologia está lá dentro. E agora o terceiro passo, que também faz parte daquela apresentação de ontem, é uma complementação hoje, foco no seu negócio. Claro que ontem foi uma gama de informações, talvez os senhores não vão ter aquela memória fotográfica, né? Mas vocês lembram que teve um momento da apresentação que falou 3 principais dificuldades que as micro e pequenas empresas têm. Os senhores lembram qual era? Ontem foi dito isso. Informação importante. Logística, marketing e tributação. Isso aqui é fonte da pesquisa que fala sobre aquelas empresas que a gente falou agora há pouco. São os 3 principais problemas. E como eu falei hoje, nós vamos então mostrar para os senhores ferramentas que vão ajudar numa daquelas logística. Ela tem um peso, uma magnitude gerencial muito grande no negócio de vocês. Tão grande que daqui a pouco eu vou falar de um case de sucesso que eu particularmente gosto muito. Tive a oportunidade de conhecê-lo, ele está no Correios e depois eu vou explicar por que eu gosto muito desse case de sucesso. Ontem, inclusive, tinham números mais novos, de 2017 já consolidado. Esse gráfico, na época, quando a gente colocou ele, era uma expectativa, mas ontem a gente viu que fechou em 53 bilhões, né, o e-commerce, então, de 2017. Porque o gráfico, só para lembrá-los, é um mercado muito promissor, é um mercado em expansão e que, conforme vocês também puderam ver ontem, é um nicho pequeno que está sendo aproveitado pelos pequenos empreendedores. Tem uma vasta possibilidade de crescimento ainda. Por isso que eu gosto desses números, porque lembra, para a gente montar o nosso negócio, algumas informações são importantes desde o início, principalmente o mercado. É um mercado que circula dinheiro, então por que eu vou montar meu negócio, né? O e-commerce está aí, os números são todos assim gigantescos, tá? Então não vou nem me aprofundar, ontem se falou bastante nos números. A solução, então, dos Correios se chama Correios Log+, e é uma solução de e-fulfillment. E o que é isso, Fernando? O que é uma solução de e-fulfillment? Vocês estão reinventando a roda? Não. Isso é uma prestação de serviço muito feita em outros países, extremamente consolidado. Estamos sendo pioneiros aqui no Brasil, mas algumas empresas já estão também fazendo essa prestação de serviço. Às vezes elas eram feitas de forma separada, se presta algumas etapas, outras, e por isso que talvez não se tinha noção do ciclo. Esse serviço está fazendo isso, tudo.
Qual é a única preocupação? Você vende, nós cuidamos do resto. Essa é a nossa proposição de valor para esse serviço. Ele é um serviço que tende e quer proporcionar aos senhores a coleta junto ao fornecedor ou onde o senhor estiver, o seu estoque, recebimento e conferência desse material, vamos armazená-los. Os pedidos dos senhores vão estar integrados com essas plataformas que foram faladas ontem e hoje, já caem direto no nosso armazém. O cliente comprou ontem, vai ter um horário de corte, esse pedido cai para a gente poder fazer tudo isso. A gente começa a separar e preparar para os senhores. A gente distribui, que é normalmente esse é o serviço que os senhores mais conhecem dos Correios, expedição e distribuição. Podemos fazer a logística reversa, se necessário for, e ontem ficou bem claro quais são os motivos para fazer uma logística reversa. Não é uma coisa que, para vocês que estão empreendendo, não é uma escolha, não é uma coisa que vocês podem ou não fazer. Por conta do Código de Defesa do Consumidor, é obrigado a se fazer, é obrigado a se proporcionar isso. Então, muito cuidado. E atendimento de pós-venda. Bom, esse é um serviço que a gente está implementando, uma ou outra etapa nós estamos terminando de concluir, mas está aí e é isso que ele proporciona. O que acontece? Para a gente poder funcionar desse jeito, tem uma legislação que a gente teve que se adequar. Inclusive uma legislação bem antiga, tá? Ela é de 1903 e ela é uma legislação que se chama Legislação para Armazéns Gerais. Eu nem vou entrar nas minúcias, ou talvez se alguma pergunta direcionar para isso eu acabo respondendo. O estoque, ele é do cliente. Então, o que é o nosso pós-venda? O nosso pós-venda é com você, empresa. A gente quer facilitar se você teve algum problema, mas, por lei, a relação comercial é sua com o comprador. Então, a gente não pode entrar por conta de legislação, mas esse pós-venda é aqui, é você e aquele que nos contrata. Essa logística reversa já é um serviço que está pronto, já é um serviço que os Correios faz muito. Você... aquele sistema que eu falei, esse JetWeb, inclusive ele também já faz isso aí. Você coloca lá os dados que você quer que é a encomenda ou de um determinado local ou para um ponto específico. Se o cliente deixar lá, ela retorne para a sua empresa ou para o local que você destinar. Isso, o que acontece? Você vai estabelecer uma relação comercial com os Correios. Você empresa, tá? Você empresa. Um terceiro fez a compra. Você que dá a autorização para que ele faça isso. O código é seu. Você fala, ó, tá aqui seu código, seu número de etiqueta para você postar nos Correios, e aí a encomenda volta para mim. Isso, aí o que acontece? Tem que olhar depois lá a amplitude do serviço. Evidentemente que a gente está falando aqui de Brasil, 6 mil municípios. Essa questão dele aí aconteceu comigo na prática. Eu comprei um produto de um fornecedor, e quando o produto chegou na minha residência não era exatamente aquilo que ele tinha proposto. Então eu entrei em contato com ele, a mesma empresa que entregou o produto foi lá na minha casa e buscou o produto de volta para eles. Ou seja, era uma outra empresa, não era o Correio, era uma outra empresa que era carga grande, então era mais de 30 quilos, então eles fizeram exatamente isso. Eu liguei para lá, eu não paguei nada, porque não pode ter do logística por conta deles. Foi exatamente isso que aconteceu. Não é isso aí, logística reversa. É o risco do negócio. Lembrando que é você que autoriza. Ele vai entrar em contato com você e vai reclamar o problema. Ele vai entrar e falar, como é que é seu nome? Felipe, aconteceu isso aqui, eu comprei na sua loja, cara, veio com defeito. Não digo que foi com defeito. Não gostou, quando chega para mim, no decorrer é o risco do negócio. Aí depois vocês vão ver outros serviços dos Correios que se chamar de valorem, outras coisas para tentar inibir esse tipo de coisa. Eu, como dona do negócio, eu emito a nota do armazém geral, ou da distribuição, ou vocês vão fazer uma emissão entre os Correios da distribuição, porque eu emito a nota para o meu cliente, vocês vão fazer a armazenagem. Como vocês vão administrar essa parte de Isso, muito boa pergunta. Inclusive, isso é questão tributária. O que acontece? Como eu falei, o proprietário é o dono das encomendas. É vocês que são dono. Quando vocês colocam para nós, tem um termo jurídico que se chama fiel depositário. Então, sua nota fiscal, ela é sua, só que qual é o local de entrega? Nosso armazém. Aí sim. Aí você, mais à frente, eu vou mostrar os nossos sistemas de integração. E aí, adiantando aqui um pouco, uns que estão integrados com a gente, a Blink, a Time,
Na hora que o seu pedido sai, você também, pela legislação, é obrigado a emitir a nota fiscal. O que acontece? Ela vem de forma integrada para nós. Já vem no código XML. Isso, o que acontece? A gente imprime a nota. Por quê? Como eu falei, a legislação, quem tem que emitir a nota fiscal é o empreendedor, né? Vou botar assim para a gente entender quem são os atores aqui. O empreendedor, o micro e pequeno empresário, ele é responsável pela emissão da nota fiscal. Isso é um ponto passivo. Então você já emite. Algumas plataformas, elas ajudam vocês a emitir, ou seja, vai lá na Receita Federal, valida, gera aquele código XML, essa informação, ela vem via sistema para nós. Então, quando chega para nós, basicamente é um PDF que nós temos que imprimir. Basicamente é isso, assim, bem a grosso modo. Por que logística, então, é um problema? Por que logística é um problema? Por conta disso, ele tem uma arquitetura gerencial tão grande e é tão dispendioso que pode chegar a custar, quando você tem uma terceirização como a dos Correios, pode diminuir 47% dos custos que vocês têm com logística. É uma ferramenta importante, é uma etapa importante, então vocês têm que cuidar com muito carinho dessa, posso colocar a última perna da compra, venda, dessa relação comercial. Vocês têm que cuidar com muito carinho. E é uma ferramenta que realmente, quando a gente chegar na etapa de preço e tudo, vocês verem que isso não é um número possível de ser alcançado, tá? De redução de custos. Lembra que eu falei para vocês que esse é um tipo de serviço que eu tenho um carinho muito especial por ele, e já é para o próximo slide vocês vão entender o porquê esse carinho especial. Primeiro eu quero falar dos benefícios tangíveis, ou seja, tangível, aquele que eu consigo ver, aquele que o impacto é imediato. Ali não tem como eu enganar os senhores aqui, não tem como eu vender uma coisa que não é possível. Ele proporciona o seguinte: quando o estoque é dos senhores, quando os senhores têm funcionários, tudo isso é um custo fixo. Independe se você vendeu um pedido, se você teve uma venda, ou se você teve 1000. Independe. Aquele é o custo fixo. Para aqueles que já estão começando a pensar em alugar um local para montar o estoque, porque assim, minha mulher já falou, ou sou eu ou o cachorro dentro de casa. E aí você tem que escolher, né? Por quê? Porque seu estoque já está no quarto das crianças, você já está dormindo na sala. Então, aí quando chega nessa etapa, você fala, poxa, acho que está uma coisa errada, eu acho que vou alugar. Vou ter que alugar aí, porque senão daqui a pouco eu não fico aqui dentro. Então, é um custo fixo, tá? É porque às vezes eu falo assim, mas armazena em casa, então eu nem tenho esse custo. Tem. Ele pode estar diluído junto com o seu dia a dia, mas todo o custo ele existe, você só está diluindo ele. E aí, qual é a proposta então do Correios Log Mais? Independente se você vende 1, se você vende 1000, o seu custo é conforme a sua venda. Então, você tem a oportunidade, veja bem, de transformar tudo aquilo que é custo fixo em custo variável. Ou seja, eu pago mais quando eu vendo mais e pago menos quando eu vendo menos. Enquanto naquele outro cenário que eu falei, todos os custos são fixos. O aluguel vai chegar, o seu funcionário tem que receber. Depende. Com o Correios Log Mais, não, porque sua carga está com a gente, fica no nosso depósito, fica no nosso armazém. E como é que é a nossa modalidade de cobrança? Vocês vão ver já já. E aí vocês vão entender por que varia. Outra coisa, turnover. Às vezes, todo negócio começa a, vou colocar meu primo, vou colocar meu sobrinho. Vou colocar alguém aí que me cobre barato, eu quero uma mão de obra barata. Estou começando um negócio agora. Como a gente viu ali, metade das empresas faturam R$1.000 por mês. Eu vou pagar um salário mínimo para a pessoa? Tem como. Então, chama lá um moleque, 2 churros na sexta-feira para ele tomar a cervejinha dele, ele fica super feliz. Só que o que acontece? Ele falta, ele não vem. E aí quem tem que cuidar? Quem tem que fazer tudo? Vocês. De novo, vocês saem do foco do negócio e tem que entrar na operação. Embalar, receber o pedido, colocar o flyer na caixa, botar a nota fiscal dentro, embalar, levar até os Correios. Alguém vai ter que fazer isso. Ou é o senhor ou é alguém. Esse alguém pode faltar. No nosso caso, esse problema não vai mais acontecer mais com os senhores. A proposta, então, porque esses colaboradores é nosso, é responsabilidade nossa, está com a gente, está no nosso armazém. Então é outro peso que sai da costa de vocês. Atendimento de pedido é outra coisa. Dependendo do nível que a empresa dos senhores alcança, vocês podem ter um volume diário de pedidos. E alguém tem que trabalhar em cima deles. Alguém vai ter que receber, achar esses itens no estoque dos senhores, embalar de forma correta, colocar numa caixa e levar até os Correios.
De novo, o Correios logo mais vem para tirar isso, porque o estoque já está com a gente. Nós fazemos isso tudo. O sistema entrega os pedidos. De novo, você foca no seu negócio, você tem tempo para criar. E uma coisa que o empreendedorismo tem, diferente dos outros ramos, é a capacidade de criação. E aí a gente vai entrar nos benefícios intangíveis. Antes disso, embalagem é gratuita, tá? Hoje nós estamos oportunizando aqueles que não contratam todos esses modelos de embalagem. Só eles não precisam se preocupar com embalagem. A não ser que seja um produto muito diferente, mas normalmente a gente não tem tido isso. Todos os itens cabem dentro dessas embalagens, tá? Até porque o padrão é máximo 30 quilos e tem as dimensões máximas também que os senhores já conhecem que o Correios trabalha, né? Então, oportunizamos todas as embalagens, ou seja, é mais um custo que os senhores também não têm. Tá vendo como é que aquela cifra de 47% de redução está começando a fazer sentido? Porque esse custo também sai aí de vocês, fica conosco. E aí chega, eu adoro esse estudo de caso, adoro, por quê? Ele se encaixou como uma luva. Ele é um micro pequeno empreendedor como os senhores, tem um sonho ainda como os senhores, quer chegar em algum lugar. Esse aqui é o Igor Ramon, merchandise, né? Ele tem uma empresa chamada Camaleão Pó, tinha as mesmas dificuldades, participou do ciclo de palestra como os senhores, e depois nos procurou. Foi nosso cliente piloto lá em Brasília, está conosco até hoje. E por que eu gosto tanto disso? Porque no slide que eu falo dos benefícios tangíveis, vocês conseguem ver de imediato o valor, é aquilo que realmente eu consigo botar na ponta de um lápis. E às vezes a gente esquece de outros benefícios que são tão importantes quanto, mas que não se mensura por valor. Ou até pode se mensurar por valor, porque sua receita vai aumentar. Então você consegue fazer uma correlação. Ah, minha receita aumentou, deve ser por conta disso aqui. O Igor Ramon, quando nos procurou, ele tinha apenas 8 itens, que na logística nós chamamos de 8 SKUs. Ele mexe com tinta para cabelo. E tem uma coisa muito bacana. Ele é o próprio químico. Ele produz, ele compra a matéria-prima na Europa, importa, né, na verdade, para cá. E aí ele acaba fazendo lá o material. Só que ele só tinha 8. E é um cara extremamente criativo. Tenho certeza que, como os senhores, acho que quando vocês que são empreendedores, que têm esse talento natural para isso, vocês dormem e acordam com uma gama de pensamentos. E ele tinha isso, só que ele não dava conta de criar. Aí entra naquele benefício que eu falei para vocês que eu não consigo calcular. Ele tinha 8 só quando procurou a gente. Ele fazia tudo, ele cobrava o escanteio, ele cabeceava, pegava a bola, botava no meio de campo. Ele era o equipe, ele fazia tudo na empresa dele, ele não tinha tempo de criar. E ele falou assim: eu preciso da ajuda de vocês. Eu tenho tempo de criar, eu tenho uma série de fórmulas que eu quero criar, mas eu não tenho tempo. Eu tenho que receber o pedido, eu tenho que ficar tratando isso junto aos clientes, eu tenho que embalar, eu tenho que ir uma agência dos Correios, eu tenho que fazer tudo isso. Depois que ele entrou pra gente, ele é um vídeo, eu já vou botar para vocês poderem ver aí. Ele já tem 50 produtos. Depois que ele está com a gente. Aí o que foi que aconteceu? Pô, cara, agora eu crio. Agora eu tenho tempo de sentar no meu escritório e, em vez de ficar cuidando da minha magnitude gerencial do meu negócio, eu crio. Tem 50, hoje ele está falando de até shampoo e condicionador. Por isso que eu gosto tanto, porque isso é um benefício que vocês não conseguem perceber. Às vezes é um benefício que passa em branco. Poxa, às vezes eu sou estilista. Aí eu perco um tempão, só dou conta de mandar no máximo 4, 5 pedidos, porque muitos de nós também tem um outro emprego, um tempo fixo, e aí o empreendedorismo ele fica ali depois das 5, das 6 horas. E aí vocês não conseguem criar, então vocês não conseguem vender. Tirando essa magnitude administrativa e gerencial do negócio, sobra tempo para criar. Tá bom? Então esse é um benefício, por isso que eu chamo de benefício intangível. Nem sempre ele fica claro quando vocês vão fazer a contabilidade do negócio. Vou botar ele um videozinho bacana e vai falar um pouco. Para o químico Igor Ramon, o reconhecimento dos clientes foi um caminho natural ao esforço para realizar o sonho de abrir o próprio negócio, mas acabou esbarrando em um problema: como atender aos crescentes pedidos de sua loja virtual de tintas para cabelo com a estrutura de uma pequena empresa. A maior dificuldade é como se o espaço físico que é limitado e o número de funcionários, que são poucos. Então, se você vende muito, você não consegue entregar os pedidos. E fora o tempo que você gasta.
para que empresas como essa, no Distrito Federal, tenham acesso a uma solução logística mais barata e de alta tecnologia, os Correios oferecem o serviço de armazenagem e distribuição para pequenas e microempresas do comércio eletrônico. Já são 2 centros operados pela estatal e outros 4 devem ser inaugurados ainda nesse semestre. Contando com uma solução completa de logística e uma redução no preço do frete que pode chegar a 50%, o Correios Log se torna uma ajuda e tanto para as empresas menores. A gente recebe, confere, armazena isso e faz o atendimento dos pedidos. Então, a cada venda pela internet, em qualquer lugar que ele faça, inclusive pelos vários canais de venda na internet que ele tem, tudo isso chega aqui no armazém e aí sim nós retiramos, né, da nossa estrutura de armazenagem, empacotamos, imprimimos as etiquetas, fornecemos as embalagens, inclusive, e colocamos isso no fluxo de distribuição do próprio correio, inclusive. Acabou ratificando tudo que eu falei para vocês, e realmente é o benefício. Outro benefício, só que esse é um benefício que os próprios clientes falaram para a gente, tá? A gente não oferece dessa forma, mas é porque ele é um benefício lógico. Qual é o benefício? Alguns clientes que têm pedido local, por exemplo, esse cliente aqui em Brasília, obviamente a plataforma dele é, às vezes, um pedido de Brasília. Uma coisa que ele relatou para a gente, meu pedido está chegando mais rápido. Aí é lógico isso, porque veja bem, antes era ele que tinha que fazer tudo. Acredito que ele não ia todo dia na agência dos Correios para fazer essa postagem, ele deveria deixar acumular talvez 2 dias, vamos colocar em 2 dias, para depois ir. Como o pedido é integrado, não depende dele, somente da plataforma, tem a hora de corte. Meia-noite os pedidos começam a cair para a gente. Dali mesmo já sai. Se o pedido é de Brasília, meio caminho já está andado. Toda essa parte inicial da operação logística já está pronta. Então é um outro benefício que esses clientes relataram para nós. Bom, esse aqui, senhores, normalmente são os serviços que os senhores estão acostumados. Coleta, distribuição e logística reversa. A grande maioria das empresas, até mesmo Correios, normalmente oferece esses 3 serviços. São os 3 serviços mais oferecidos no mercado. E o Correios Log Mais, então, ele tem uma outra proposta. A proposta é a gente entrar mais na cadeia de suprimento, fazer mais coisas. Basicamente é aquele círculo que os senhores viram. É um looping, né? A gente, então, além de fazer a coleta, a gente vai armazenar para os senhores, vai preparar os pedidos com a nossa embalagem, vamos fazer a distribuição e entrega, serviço já bastante conhecido. O gerenciamento, como é que ocorre esse gerenciamento? É tudo sistema. Foi desenvolvido toda uma plataforma, que nesse caso a gente chama aqui de WMS, acredito que vocês conheçam, é um produto do mercado extremamente comum, né? É um produto de prateleira, inclusive, robusto, uma inteligência assim gigante. Ele se comunica com as empresas integradoras por meio de APIs, estoque, SRO, tudo, é uma comunicação. E aí o que acontece? Como ele é um serviço que necessita de integração, vocês podem fazer, por exemplo, usar telefone celular, mobile, para poder fazer esse tipo de controle, porque ele é por meio de integração. Para ter acesso ao Correios Log Mais, tem que se ter uma integradora, uma empresa de RP. É necessário. Logo à frente eu vou mostrar para os senhores quais já foram homologadas. E o que isso significa? Significa empresas que já pegaram o nosso código, que é um código aberto, ou você faz isso por meio da empresa integradora, ou você tem lá o rapaz da TI e pode integrar. Logo à frente a gente vai falar mais disso. Agora é a parte boa, aquela parte que o microempreendedor começa a bater foto, começa a olhar, começa a fazer tudo até que é agora. Porque é os preços, né? É aquilo que impacta no valor do negócio. E esses aí são os preços que a gente tem então. Item armazenado, 72 centavos mês é o que é cobrado. A pessoa já começa a calcular. Aí já bota o EBITDA, já bota lucro bruto, de lucro líquido, né? Começa a calcular. Atendimento de pedidos e expedição, 3,53 para a gente atender os pedidos. Atendimento de devolução, porque pode acontecer e a devolução ela volta para os nossos armazéns, também é uma questão legal, tá? 2,27. E o CrossDock, que é um serviço que a gente ainda quer lançar esse semestre, 4,25. O que é o CrossDock? É um serviço bastante interessante. Eu vou pegar de novo o caso anterior, porque vocês já familiarizaram um pouco com a história. Às vezes, a loja de vocês, e eu tenho certeza que isso vai acontecer aqui, nos próximos ciclos MBA, a gente deve ter relatos. Depois, isso aconteceu comigo. Cresce.
Aí vocês vão tirar a máquina de gerencial, vão começar a criar e inevitavelmente o negócio de vocês vai crescer, vai ficar grande. De repente você que é, por exemplo, um outro exemplo aqui, mexe com brinquedo, você cresceu tanto que seus pedidos começam a ser mais volumosos. Ou então eu sou estilista e fechei um contrato com uma rede XYZ de grife. Ou então no caso daquele nosso colega que eu mostrei agora há pouco, e o Ramon fechou um contrato com uma empresa de cosméticos. Então ele sai da estatística da internet 1,2 SKUs por pedido, que essa é uma média, 1,2. Podemos dizer que praticamente um pedido é um item, quase na totalidade, e você entra para um pedido com 10, 20, 30, 40 SKUs diferentes. Vocês estão familiarizados com essa sigla, SKU? Tranquilo? SKU é item diferente, tudo isso aqui é um SKU. Então, você cresceu, o seu pedido também cresce, porque você sai do consumidor final e começa a vender para a empresa. E o CrossDock vai ser um serviço que nós estamos em desenvolvimento para atender quando você chegar nesse patamar. Porque aí você vai mandar a caixa fechada para a gente. Vai mandar uma caixa fechada, lá dentro vai ter um ou mais itens lá dentro, porque você vai começar a vender kits. E aí a gente vai mandar o pedido com a caixa fechada, isso a gente vai chamar de CrossDock. Logo, acredito que até o final do ano isso já está valendo aí para o serviço Correios Log+. Outro ponto importante, distribuição. E aí vem uma vantagem gigante para aqueles que têm contrato. É uma tabela de preço extremamente diferenciada. Por quê? Porque é um micro e pequeno empreendedor. Os Correios querem fomentar, tem por obrigação fomentar, né, esse segmento. Então ali a gente fez algumas simulações, um caso especial aqui, algumas encomendas saindo do Rio de Janeiro e para algumas regiões aqui da própria do Sudeste, né? Rio de Janeiro, São Paulo, se você for lá no balcão e postar, R$ 31,50. Se sair de um armazém nosso, R$ 12,23. Desculpa. Ali é sempre capital, porque foi o que deu para simular na hora, pelas tabelas de preço e tal, foi capital, sempre capital. Minas Gerais também, sempre capital para capital. E também com relação ao SEDEX e PAC. Vocês podem observar que é muito substancial a diferença de preço. Por quê? Porque a gente quer realmente dominar esse mercado. A gente quer ser referência de filmes nesse país. Quando pensar numa empresa que tem a solução logística para o micro e pequeno empreendedor, a gente quer botar na cabeça de vocês os Correios. A gente quer parceria, a gente quer cuidar de toda a cadeia de vocês. Essa é a nossa proposta. Como eu falei para vocês, a regulamentação que regula os armazéns gerais, ela é um pouco antiga, de 1913. Hoje nós temos 2 armazéns que cumpriram todos os parâmetros dessa regulamentação, ela é antiga mesmo. Brasília, São Paulo, no município de Cajamar. Elas já estão funcionando com tudo que a legislação manda hoje. São inclusive os 2 maiores armazéns que nós temos com quantidade de clientes, né? Já tá bacana já. Então, seguindo a regulamentação, são esses dois locais. E uma notícia boa, Rio de Janeiro, nosso armazém que inclusive fica nesse prédio, fica no 7º andar desse prédio, ele acabou justamente de percorrer toda a documentação e nós já somos um armazém geral. Ah, Fernando, então por que você não colocou ali? Rio de Janeiro, você está fazendo a palestra aqui. Tem uma última etapa que se chama parametrização fiscal. Essa demora um pouco porque não depende só dos Correios, depende da junta comercial local. Ela manda lá, para quem é contador vai saber muito melhor que eu, uma série de parâmetros que nós temos que colocar no nosso sistema de WMS. Então falta essa última perna para a gente poder falar assim, ó, agora somos. Mas creio, a atividade mais onerosa e a mais difícil já foi superada. Daqui para frente, basicamente, eu posso dizer para ficar fácil da gente compreender aqui, é configuração, para ficar fácil. A etapa da documentação ela é muito morosa, tanto pelo tempo quanto pelas juntas comerciais, porque não é uma etapa que eu preciso que outros órgãos atuem para que então eu possa fazer alguma coisa, eu Correios, né? A gente acredita que para fazer somente a parametrização fiscal vai ser em torno de 45 dias. Mas veja bem, é um prazo que eu necessito que a junta comercial local me mande essas configurações. E assim, infelizmente eu não tenho como obrigar.
eu dependo deles, né? Embora você tente estabelecer uma ótima relação, conversa com os colaboradores lá, olha, poxa, mas assim, é um destaque que eu não controlo. Mas a partir do momento que a gente estiver com a gente, 20 dias a gente consegue fazer toda essa configuração por conta da complexidade tributária que é, tá bom? Queremos expandir sim, como eu falei para vocês, Rio de Janeiro, estamos expandindo, estamos na última etapa, queremos expandir também para Curitiba. Acreditamos que isso é para esse ano, esses dois, Rio de Janeiro praticamente está na boca, próximos meses deve estar se confirmando, e Curitiba também para esse ano. Nos demais estados, no Rio Grande do Sul, no Paraná, na Bahia, no Pernambuco, a gente está tentando para o próximo ano. Minas Gerais também está numa etapa muito parecida com o Rio de Janeiro. Toda a documentação já foi atribuída e o Rio de Janeiro, Minas Gerais está só um pouquinho atrasado em relação ao Rio, porque o Rio já terminou toda a documentação. Minas Gerais eles estão na última etapa, que se chama convocação do fiel depositário. É uma questão legal, é uma questão jurídica, e aí a gente está tomando conta disso aí. A próxima etapa deles é igualmente a do Rio de Janeiro, parametrização fiscal dentro do nosso sistema de WMS. A minha área de especialização é logística. Uma das coisas que eu tive a oportunidade de presenciar quando a gente está com algumas empresas, seja como Correios, ou seja como na área de consultoria, ou à frente de algum trabalho específico, logística tributária. Isso é um assunto tão sério, se você falou, é uma questão tão séria, é uma análise tão séria, porque veja bem, eu vou ficar falando que é sério, e vocês não vão conseguir compreender, né? Se eu falar para vocês que tem determinados ramos de negócio, varejo, por exemplo, que trabalham com 2% de margem de lucratividade, vocês vão acreditar? 2%. Se eu falar de uma rede super famosa, uma rede extra hipermercados, vocês conhecem, Carrefour, vocês acreditam que eles chegam a trabalhar nos produtos com a margem de 2%? E aí? Isso, montante. E também por quê? Porque ele quer colocar um preço acessível lá. Então, mas é montante. A razão principal é montante, grande volume. Exatamente, você atrai outras. E aí, deixa eu falar para vocês. Aí você falou, pô, Fernando, tá, mas o que isso tem a ver com o assunto que você acabou de falar de logística tributária? Tributo pode chegar a 12%, 15% do negócio de vocês. 19%? Então, olha só, eu estou falando de um negócio que tem 2% de margem de rentabilidade e acabei de falar agora, então, que o tributo vai ser 19%. Então, se eu consigo evitar isso, meu negócio é mais rentoso. Isso é uma coisa tão séria, mas tão séria que vocês estão vendo empresas gigantes indo para a China, indo para a Ásia, indo para a África, porque fica mais barato, ele consegue colocar o produto aqui dentro, concorrente ou mais barato, porque logística tributária é um assunto muito fino, que requer muito conhecimento, importantíssimo. Isso que você falou é uma logística tributária, embora ele tenha colocado de uma forma simplista, tem uma lógica por trás disso. E pensou, poxa, se a maioria dos meus pedidos, embora eu esteja no Rio de Janeiro, vai para São Paulo, eu pagaria ICMS saindo daqui. Mas se eu botar em São Paulo, não tem ICMS. Opa, tá vendo como é que são detalhes que às vezes, pelo fato da gente ser micro e pequeno empreendedor e tem tanta coisa para conhecer, que é os assuntos mais difíceis você deixa um pouco encostar. Não, agora não, eu quero montar primeiro meu site, depois eu penso em tributo, mas isso é seríssimo. Planejamento tributário é uma coisa assim que eu aconselho os senhores para depois parar e pensar um pouco. E sim, aí com essa solução dos Correios, isso que o senhor falou, Wagner, realmente, se você consegue perceber da onde seus pedidos saem mais, vamos supor que vocês usem a metodologia de Pareto e perceba que 80% dos seus pedidos vão mais para a região sudeste do país. Ah, então vou botar em São Paulo, porque desses 80%, 50% fica em São Paulo mesmo. Ok? Então isso é importantíssimo, tá? E aí a gente pretende expandir. Lembra que eu falei para os senhores que funciona, o Correios Logais funciona por meio de integrações, né? É necessário que toda essa inteligência que eu tentei colocar aqui de uma forma simplificada para a gente poder entender, ela funciona por meio de integradores de RP. Neste caso, nós já temos 4 empresas que estão homologadas conosco. Como eu falei agora há pouco, o que significa homologadas? Significa, então, que elas passaram por todo o processo, chancela. Vocês lembram aquela linguagem chata que eu falei na hora do CIGEP Web? Também tem uma linguagem muito chata, aquela HTML, aquela coisa de TI mesmo, para poder integrar com a gente. Eles já fizeram, eles já passaram por isso. Então, como é que eles hoje estão oferecendo o serviço deles? Nós somos uma empresa de
RP e também oferecemos logística, porque eles integraram com a gente. Então, possivelmente, como os senhores estão começando a migrar para o e-commerce, poucos levantaram a mão quando eu perguntei, muito provavelmente os senhores terão contato com uma dessas empresas quando os senhores chegarem na etapa de ter um MP. Controlar estoque, eu quero um mobile, sabe? E eu vou falar para os senhores, é outra etapa muito importante. Temos outro cliente, um outro estudo de caso, só para vocês entenderem por que é importante a escolha de um RP. Porque eles oferecem coisas muito bacanas, eles oferecem a emissão da nota fiscal para você, facilita, né? Esses trâmites que realmente são chatos, são burocráticos, eles facilitam isso.